uma onda de solidariedade possibilitou que 41 famílias recebessem cestas básicas com itens para a ceia de Natal e 48 crianças recebessem material escolar completo para o próximo ano letivo, assim como brinquedos. A Associação Espírita Casa da Esperança Chico Xavier agradece a todos que auxiliaram esta casa, não só neste Natal, mas ao longo de 2020, onde podemos fornecer mensalmente cestas básicas às famílias atendidas pela instituição. E seguimos, já nos preparando para os desafios que 2021 nos trará, e por isso contamos novamente com a parceria de vocês, para seguirmos fazendo este trabalho tão bonito, com a ajuda de tantas mãos. Boa tarde a todos que se encontram aqui nessa casa, nos seus lares. Hoje o nosso tema será convidar os pobres e os estropiados, que se trata de uma ampliação do tema central dos ensinos de Jesus, que é o amor. E antes de nós começarmos essa tarde com o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial. Então, queremos agradecer ao Mestre Jesus e ao mundo espiritual que sempre nos acompanha em todos os lugares por onde andamos, passamos, com certeza, sempre deixamos uma palavra de amor, de conforto a todos aqueles que necessitam. E aqui estamos nessa casa exatamente para podermos auxiliar sempre o nosso próximo. Muito obrigada, que assim seja. Então, meus amigos, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, nos traz a seguinte passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que tenhas que retribuir ao convite deles. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, que serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas isto te será retribuído na ressurreição dos justos. Ouvindo essas palavras, um dos que estava à mesa disse a Jesus: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Os ensinos de Jesus foram sempre dirigidos a toda a humanidade e para todos os tempos, e deveriam ficar registrados na mente dos que o ouviam, estimulando o raciocínio, não tendo esquecidos, a fim de que os homens soubessem como deveriam progredir a sua caminhada evolutiva em direção à perfeição e à felicidade. A linguagem do Cristo era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons delicados do pensamento precisava usar a imagem forte que produzissem cores berrantes. Nesse texto, a chave para o entendimento da passagem de Lucas está na frase: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir. Jesus prega o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem, simplesmente fazer a caridade, que é o amor ao nosso próximo, servindo-o naturalmente, seja quem for, não dando asas ao nosso orgulho para não humilhá-lo, perceber o quanto necessitamos um dos outros
e dessa maneira valorizar as nossas ações, com o único objetivo: fazer o bem da maneira que pudermos. A gente precisa ter em mente que os ensinos do Mestre são para nós, espíritos imortais. Jesus ensina para quem atravessa a eternidade de reencarnação em reencarnação, buscando a sabedoria que é o aval para a felicidade. Assim, nosso Mestre nos demonstra a necessidade de partilhar com os diferentes necessitados do banquete espiritual, que nós já conseguimos merecer. Lembra Kardec que a palavra banquete pode significar também participação na abundância de que desfrutas. E quem são os necessitados a quem Jesus se referiu? Os cegos é o que não enxerga e a finalidade superior da vida apegado ao materialismo descontrolado por não ter olhos de ver. São aqueles que ainda desconhecem a verdadeira vida. O coxo e o paralítico são os que ainda não conseguem se locomover em direção à educação integral, marcam passo nas esquinas da vida, necessitando de mão amiga que os sustentam na caminhada. São os rebeldes, os desajustados, que precisam da compreensão e do auxílio de todos nós, que já desfrutamos do banquete. E os pobres? Esses mendigam o conhecimento do Espírito, morrem de fome. Buscam pelas reencarnações o alimento da alma, necessitando de quem o doe, para que não falhe mais uma vez. São nossos irmãos que necessitam se aproximar de Deus e serem consolados pelo Evangelho do Cristo. O irmão, o amigo, o parente, o vizinho, os ricos, todos já partilharam do banquete espiritual. Já estão saciados pelo conhecimento. Que benefício teria convidá-los para a festa, em que se resume todo o encontro com as verdades eternas, na qual eles já fazem parte, e se sentirão na obrigação de sempre nos manter nas suas listas de convidados, causando até constrangimento. Jesus ensina que o verdadeiro ato de bem aos outros é sempre aquele realizado sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens. Fazer o bem pelo bem deve ser o tema e o nosso lema, para que o bem se fixe em torno dos nossos passos. Não é do bem que precisamos? Então, é nele que devemos investir. Por isso a expressão bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos valores espirituais, onde predomina o tesouro que o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não consome. Quem ali come o pão, sacia-se com o entendimento superior da vida, com o alimento eterno trazido pelo conhecimento do Evangelho de Jesus. O pão da vida, enquanto que os pobres e os estropiados nada têm a nos oferecer. Trazendo esses ensinos para o cotidiano, podemos nos lembrar de combater o nosso orgulho e a vaidade. Tantas vezes fizemos pouco caso dos velhos conhecidos, de cunhados inconvenientes, de primos de precária posição social, de irmãos rancorosos. Pensamos não serem dignos de sentarem à nossa mesa da refeição, de partilhar de nossas festas e aniversários e finais de ano. Preferimos aquele outro, nem tão honesto,
mas que tem alguma popularidade, só porque queremos fazer parte do círculo de amigos a serem convidados para a próxima festa. É o que costumamos chamar de fazer uma social. Portanto, receber parentes e amigos menos afortunados ou menos necessitados, tanto materialmente quanto moralmente em casa, é uma forma de ajudá-los com benevolência, disfarçando o benefício sem ostentação, jamais cobrando ou humilhando-o. Portanto, receber parentes e amigos, lembrar sempre que a caridade deve começar na família consanguínea, que não é reunida na terra por um acaso. Kardec nos diz que a palavra banquete pode significar também participação na abundância de que desfrutas. Ou seja, se já desfrutamos do pão da vida, que devemos oferecer aos necessitados? Quantas vezes os Espíritos nos alertam para o fato de que as almas luminosas habitam corpos humildes na Terra, escondidos da vida social agitada para progredir em paz. Quantos espíritos analfabetos vivem mais o Evangelho do que os estudiosos da doutrina? Portanto, amigos, devemos fazer o bem sempre, pelo prazer de fazê-lo, sem exigir ou esperar nada em troca. É agir segundo a lei do amor incondicional, que é a meta do desenvolvimento espiritual da humanidade da Terra. Para nos ensinar, Jesus veio há mais de 2000 anos. Os ensinos de Jesus, contidos no capítulo 3 do Evangelho, são ricos e oportunos para os dias em que vivemos hoje, quando a futilidade impera, quanto a violência impune impregna de revolta à sociedade, dando oportunidade para que as trevas habitem os corações dos homens. E qual o papel do centro espírita no auxílio aos desvalidos? Todos os centros espíritas trabalham no sentido de diminuir a miséria, tanto a moral quanto a material. Kardec nos ensina que, fora da caridade, não há salvação. É preciso, pois, que as criaturas conscientes se animem do propósito de seguir Jesus, utilizando-se da caridade que o amor coloca em movimento. Só este amor é capaz de acabar com a violência, pois nos ajuda a transformar o egoísmo em amparo, beneficiando não só a nós mesmos, mas a todos. Precisamos sair da teoria para a prática, exercitando a caridade em todas as circunstâncias de nossa vida. Cabe a nós, espíritas, por tudo que temos recebido, meditar nos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, na busca dos valores da alma, transmitindo esses conhecimentos através do exemplo a todos que partilham ou não no nosso círculo de relações. E assim, firmando-os como sustentáculos das ações individuais, a partir da formação de uma sociedade mais feliz, mais justa, quando já não haverá mais pobres e estrupiados, nem do corpo, nem da alma. Quero agradecer a cada um de vocês que se propôs a me escutar um pouquinho, tá? E vamos agora para a nossa prece final, que é a oração da gratidão. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado todas as vidas que já tive na carne. Obrigado, meus pais e parentes que me antecederam.
Obrigado por minha família, meus amigos e irmãos a caminho, porque bem sei que estás em mim e em todos eles. Obrigado pelo amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades, que na verdade são oportunidades para o meu crescimento intelectual e moral. Obrigado pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser mais paciente, tolerante, humilde e benevolente. Obrigado pelas pessoas que me amam, tolerando-me, aceitando-me e não me julgando. Obrigado por mais um dia de sol, de chuva, de raios e de ventos, que traz o equilíbrio da natureza, purificando a atmosfera, queimando os miasmos produzidos pelos homens e também por mim mesma. Jesus, Mestre Maior, obrigado pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Bons Espíritos, obrigado pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com os meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigada a todos que, de alguma forma, me ajudam a ser cada dia uma pessoa melhor, amando, perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente, todos distintamente. Obrigado, Pai. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos.